E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química. Continuando com o conjunto de aulas sobre ligações químicas, esta vai ser a aula do último tipo de ligação que vamos mostrar aqui nesse conjunto de aulas, que vai ser a ligação metálica. Quer aprender um pouco mais sobre esse assunto e sobre as propriedades dos compostos metálicos? Se sim, vem comigo então. Vamos lá então, pessoal, começar a aula do último tipo de ligação química que a gente vai ver nesse conjunto de aulas sobre ligações químicas, né? Que é a ligação que a gente vai chamar de ligação metálica. Normalmente, quando a gente fala de ligação metálica, comparando com as outras ligações que a gente já viu, a ligação iônica normalmente era uma ligação que era formada por um átomo de metal, né? E um de ametal. Então, com um átomo metálico ia doar o elétron para o átomo do ametal, que ia receber esses elétrons, né? Um ou mais elétrons, iam formar os íons e esses íons iam ter uma atração um com o outro porque são íons de cargas opostas, ligação iônica. Então, a ligação iônica é formada entre metal e ametal. A ligação covalente já é formada entre ametais, ambos. Então, é uma ligação entre ambos átomos que querem receber elétron, porque o metal prefere receber elétron do que doar, né? Então, num caso como esse, que ambos querem receber elétron, eles vão compartilhar os elétrons da última camada deles, que é a camada de valência, né? Que é o que a gente vai chamar de ligação covalente, que são as moléculas que vão ser formadas na natureza por esse tipo de ligação. O último tipo de ligação que a gente vai ver agora é o que a gente chama de ligação metálica, que é um tipo de ligação que é formado só entre metais, como o próprio nome diz, né? Nessa ligação metálica, metais vão interagir um com o outro de alguma forma que que vai fazer com que eles formem uma estrutura tridimensional lá, né, que é o que a gente vai chamar dessa rede, né, a gente vai chamar da rede metálica aqui, com esses átomos estruturados nessa rede metálica tridimensional, e que essa estrutura que vai formar a que a gente chama de ligação metálica. Então, o que a gente pode destacar com relação a esse tipo de ligação? Que normalmente ela vai ser formada só por metais e que são, em geral, os átomos que apresentam de 1 a 3 elétrons na última camada. Então, normalmente, todos esses átomos que apresentam de 1 a 3 elétrons na última camada são átomos metálicos. Então, ele vai estar dentro desse grupo dos metais. Então, quando eles forem interagir um com outro, metal com metal, é a ligação metálica que vai ocorrer. E como que ela ocorre normalmente? Em geral, esses átomos de metais, eles têm uma característica, eu até comentei isso na aula na última parte da aula sobre o estudo da tabela periódica, que eu comentei sobre as características dos metais, né? E uma das características dos metais é que eles têm tendência de formar cátions, ou seja, formar íons de carga positiva com facilidade. Por quê? Porque é o que a gente chama aqui, em outras palavras, ele tem alta eletropositividade. O que significa isso, em outras palavras? É o contrário da eletronegatividade, né? Se a eletronegatividade são os átomos que têm tendência em querer elétron próximo dele, alta eletropositividade são aqueles átomos que têm tendência em querer o elétron longe dele. Então, no sentido assim, vai perder elétron com mais facilidade no caso dos metais, né? Por isso que metal perde elétron com facilidade, porque ele tem alta eletropositividade, ele tem baixa energia de ionização, então você precisa de pouca energia para poder tirar esse elétron da última camada do metal, né? Então, por isso, o que vai acontecer normalmente quando forma uma ligação metálica? Em geral, os átomos metálicos vão formar uma rede de átomos interagindo um com o outro, mas como esses átomos têm tendência em formar cátion com facilidade, eles vão formar esses cátions, né, quando eles interagem um com o outro, porém, esses elétrons que são, entre aspas, vamos dizer assim, cedido por cada um desses átomos, eles vão continuar nessa rede de átomos metálicos, que essa rede que é formada, essa estrutura tridimensional que nem eu mostrei aqui, eles vão continuar presos nessa rede, porém eles vão estar livres para circular entre um átomo e outro dessa rede de átomos metálicos. Por isso que a gente fala que a ligação metálica ela é formada por cátions com elétrons semilivres.
Por que semi-livres? Porque eles estão livres, tipo, eles não precisam, eles não estão na estrutura de um átomo só de metal em específico, porém é semi-livre porque eles estão presos dentro da estrutura desses átomos metálicos. Então eles não estão livres assim, solto para interagir com qualquer outro átomo. Eles estão presos nessa estrutura de átomos metálicos, porém, dentro dessa estrutura, esses elétrons eles podem ter fluxo de um átomo metálico para outro. Então, por isso que a gente chama de elétrons semi-livres. Então, basicamente dessa forma. Por isso que muitos conceitos, quando eles falam de ligação metálica, eles falam, é aquele tipo de ligação que forma um mar de elétrons. Quando o pessoal usa essa definição de que forma um mar de elétrons, é justamente por essa capacidade que os metais têm de formar cátion com facilidade e esses elétrons poder se movimentar entre eles nessa rede dos cátions metálicos que estão ligados um com o outro. Que é justamente essa a principal definição da ligação metálica, vamos dizer assim. Então, são os cátions que estão interagindo um com o outro e os elétrons que são cedidos por esses cátions ficam, vamos dizer assim, em movimento nessa rede de cátions que é formada pelo material metálico, certo? Então, conforme a gente está falando aqui, ó, eles têm tendência a formar cátion, né? Aí eles têm uma liberação parcial desses elétrons, justamente a gente fala parcial desses elétrons mais externos, que são da última camada, né? Justamente porque eles ficam semi-livres, né? Eles ficam presos na rede do metal, mas não necessariamente presos a um metal específico, a um átomo metálico específico. E aí essa soma, vamos dizer assim, dos cátions interagindo um com o outro, mais os elétrons ali nessa rede, é o que vai dar a ligação metálica, certo? Então, se essa rede for formada por um tipo de metal só, né? Por exemplo, uma rede só com metal sódio. Então, a gente vai ter lá o sódio metálico, que são vários sódio conectados um com o outro, que esses sódios se transformam em cátion e os elétrons desses sódios ficam lá em movimento, preso nessa rede dos átomos de sódio que é formado com a ligação metálica, certo? Então, basicamente é isso aí. Quando a gente fala das propriedades dos compostos que são formados por ligação metálica, de uma forma geral, são propriedades que se assemelham um pouco mais com as propriedades, por exemplo, dos compostos iônicos. Porém, eles têm algumas propriedades que são mais características de compostos com ligação metálica. Que, por exemplo, compostos com ligação iônica não apresentam algumas características que os compostos com ligação metálica têm. Então vamos comparar característica por característica. Com relação, por exemplo, à condutividade elétrica, já é uma coisa que é uma característica muito específica dos compostos que são formados por ligação metálica, ou seja, metal com metal. Eles são excelentes condutores de corrente elétrica, tanto na fase sólida quanto líquida. Lembra que eu comentei com vocês que os compostos iônicos, por exemplo, formados por ligação iônica, quando eles estão no estado sólido, eles não conduzem bem eletricidade? Pois é, no caso dos compostos que são formados por ligação metálica, como tem esses elétrons que ficam circulando na rede com facilidade, pelo metal ter essa característica de liberar esses elétrons com facilidade, de ceder esses elétrons com facilidade, isso faz com que o material ele conduza eletricidade com facilidade. Então ele seja um condutor de corrente elétrica, justamente por causa dele apresentar essa característica do fluxo de elétrons nessa rede metálica. Beleza? Então, assim, tanto na fase sólida quanto líquida, o metal conduz muito bem a eletricidade. Não só a eletricidade, mas eu também vou salientar aqui que metal também conduz muito bem calor, conduz também energia nessa rede com muita facilidade. Por isso que quando a gente tem panela, qualquer superfície que seja metálica, quando a gente aquece ela, ela fica quente rapidinho, não é? Ela não fica quente bem mais rápido do que qualquer outro material que a gente pode comparar quando a gente aquece, justamente porque ela também é uma boa condutora de calor, ou seja, uma boa condutora, vamos dizer assim, de energia também. Então, os compostos metálicos também têm essa propriedade de ter condutibilidade, vamos dizer assim, energética também bastante grande. Conduzir calor, por exemplo. Tá.
Estado de agregação. De uma maneira geral, a ligação metálica é uma ligação forte também, que vai fazer com que a maior parte dos metais em condições ambientes sejam sólidos, né? Com exceção de um metal específico que é o mercúrio, que em temperatura ambiente ele não é sólido, ele é líquido, né? Porém, é um líquido bastante viscoso, né? Que é inclusive aquele líquido que a gente usa nos termômetros, por exemplo, de mercúrio, né? Ele é bastante viscoso, porém, ele, como ele tem essa certa viscosidade e não tem estrutura rígida como, por exemplo, de um sólido, ele acaba sendo considerado em condições ambientes como um líquido, no caso do mercúrio, né? Que tem especificidades na estrutura dele eletrônica que faz com que ele tenha essas características, nesse caso do mercúrio, né? Só que em geral os outros metais vão, em condições ambientes, eles vão estar na fase sólida, né? Vão ser sólidos. Em geral, os pontos de fusão e ebulição de metal também são muito altos. Então, são normalmente pontos de fusão bastante altos, com exceção do mercúrio e também de alguns metais também alcalino e outros metais que o ponto de fusão e ebulição em geral não são tão altos assim. Então, dependendo do metal, pode ser que não seja tão alto. Mas, de uma maneira geral, a maior parte das estruturas metálicas tem ponto de fusão e de ebulição bastante altos. Ou seja, em outras palavras, para a gente transformar esses metais em líquido ou gás, precisa fornecer bastante energia porque ele tem um ponto de fusão e ebulição bastante alto. Com relação à dureza, a maior parte dos metais, quando eles estão na forma pura, né? Depois a gente vai comentar quando eles não estão na forma pura, a gente vai chamar de um nome específico, né? Liga metálica, mas a gente vai comentar em seguida. Mas quando eles estão na forma pura, a maior parte deles apresentam baixa dureza. Então, numa forma geral, eles são sólidos moles, que são também facilmente riscados por outros materiais. Então, por exemplo, se a gente for manusear o ouro o puro, né, ou seja, formado só por átomos de ouro, a rede metálica, o ouro puro ele é bastante é bastante maleável, a gente consegue dobrar ele até com certa facilidade. Entre outros metais também tem essa característica, né, de ser sólidos moles, apesar de sólido, só que é mole. De uma maneira geral, eles, diferente, por exemplo, dos compostos iônicos, que têm baixa tenacidade, né? Eles não suportam muito, lembra, choque mecânico, que ele se rompe. No caso dos metais já é muito difícil de eles se romperem mesmo com pressões muito elevadas em cima deles. Então, eles suportam bastante, vamos dizer assim, impacto mecânico nos metais, né? Por isso a gente pegar qualquer estrutura metálica lá e tentar quebrar de alguma forma é difícil a gente conseguir romper, né? Justamente por essa propriedade que os metais têm de ter alta tenacidade, que a gente fala, né? Aí eles têm várias outras. Eles são resistentes à tração. Eles, por exemplo, eles têm uma maleabilidade suficiente para você poder transformar, por exemplo, facilmente metais em lâminas. Por isso que aquelas lâminas de barbear e tal, por exemplo, são tudo feitas de metais, justamente porque eles têm essa característica de se transformar em lâmina com facilidade, né? A gente consegue fazer lâminas de metal com facilidade. Outros materiais já não têm essa facilidade para formar lâmina. É, eles também são facilmente transformados em fios também. Então, justamente por eles serem sólidos, que tipo, eles têm aquela característica de poder, se você poder, de ser sólido mole, né? Que quando a gente funde ele, por exemplo, a gente consegue moldar ele de tal forma que se a gente quiser transformar em fio, a gente pode. Exemplos? Os fios de cobre que a gente usa nas instalações, em todas as residências, né, pelo mundo, a maior parte é tudo se utilizando de fio de cobre, por exemplo, né? Entre, e fios metálicos de uma maneira geral, justamente pelos metais apresentar essa possibilidade de ser transformado em fio com facilidade. Além de também conduzir corrente elétrica bem, né? No caso dos fios. Os fios precisam conduzir corrente elétrica bem, né? Que também é uma característica dos metais.
E de uma forma geral também os metais são insolúveis em água, em óleo e em água também. Então a solubilidade dos metais, vamos dizer assim, não é muito boa com relação nem a óleo nem a água. Então é, ele até pode formar soluções sólidas, que são soluções, por exemplo, que a gente chama de amálgama, né? Que alguns metais tipo o ouro, eles se dissolvem, por exemplo, em mercúrio, e formando soluções que a gente chama de soluções sólidas, que é um dissolver no outro e depois formar o sólido dessa estrutura. Porém, que são as amálgamas, né? Porém, a solubilidade normalmente dos compostos metálicos são bastante pequenas, então eles são bastante insolúveis em vários tipos de líquidos, vamos dizer assim, né? Em óleo, em água. Beleza? Só que normalmente, quando a gente quer aplicar, tipo, dar uma aplicação para os materiais metálicos, dificilmente esse material ele apresenta todas as características e as qualidades que são necessárias para você fazer essa aplicação. Por exemplo, o ferro, se você quiser utilizar o ferro lá em alguma estrutura lá metálica, como por exemplo o portão. Se a gente, por exemplo, fazer com ferro puro, utilizar o ferro puro para essa aplicação, o ferro puro, o problema dele é que apesar dele ter resistência, ele tem ele não tem uma resistência muito grande à oxidação, por exemplo. Então, ele se oxida e forma óxidos de ferro com muita facilidade. Moral da história, então, normalmente, em alguns casos, o ferro precisa ser na estrutura dele, vamos dizer assim, alterado de alguma forma, para que propicie essa propriedade, vamos dizer assim, melhorada que ele não apresenta quando não está presente nas ligas metálicas. Então, existem diferentes tipos de metais que não apresentam essas qualidades que às vezes são necessárias para as aplicações, que aí o que normalmente os cientistas se utilizam para poder melhorar as propriedades desses materiais metálicos? Eles fazem o que a gente chama de liga metálica. Essa liga metálica nada mais é que uma mistura de substâncias, que essas substâncias podem ser metais ou não, porém o componente principal dessa mistura tem que ser um metal. Então, por exemplo, você pode misturar lá o metal com carbono, mas o componente principal nessa estrutura, nessa mistura de metal e carbono tem que ser o metal. Então, aí sempre que tiver essa mistura, a gente vai chamar de liga metálica. Então, a liga metálica ela pode ser formada tanto com mistura de diferentes metais, por exemplo, né? Como também mistura de metal com algum ametal, como o carbono, por exemplo, como o silício, entre outros ametais que podem ser utilizados aí em certas porcentagens para melhorar as propriedades dos metais, o que aí a gente já vai chamar de liga metálica quando tem essa mistura. Então, existem diferentes tipos de liga metálica que, dependendo de que propriedade a gente precisa melhorar dos metais, a gente adiciona lá certos componentes que faz com que essa propriedade seja melhorada. Né? Então, no caso do bronze, é uma liga, por exemplo, com 67% de cobre, 33% de estanho, né? O ácido inoxidável. Lembra que eu comentei com vocês que se for ferro puro, ele tem esse problema de se oxidar com facilidade, de corroer com facilidade? Então, normalmente, para transformar ele em ácido inoxidável, adiciona uma certa porcentagem de carbono, uma certa porcentagem de crômio e uma certa porcentagem de níquel, que aí vai dar essa característica do ferro se tornar um material que é mais resistente à oxidação, coisa que quando é ferro puro não é. Né? Entre outras estruturas que a gente se utiliza aí, que a gente adiciona substâncias nessa estrutura metálica para poder melhorar a propriedade desses metais, né? Então, existem diversos outros exemplos. Mas tenha em mente que sempre que a gente fala em liga metálica, não necessariamente a liga metálica é formada só por metais, né? Por diferentes metais. Ela pode ser formada por ametais também, porém, o componente principal dessa estrutura metálica tem que ser o metal. Essa que é a única condição. Beleza? Mas sempre a liga metálica ela é formada para
conseguir melhorar as propriedades desse metal. Então, se o metal, por exemplo, ele tem a propriedade lá, ele tem algumas propriedades que são boas para uma certa aplicação, mas, por exemplo, precisa dar resistência para ele porque ele é muito mole. Então, a gente vai adicionar lá alguma outra substância nesse metal para fazer com que ele aumente a dureza dele, por exemplo. Porque aí ele vai manter aquelas outras propriedades que ele tinha quando ele era puro, porém, quando você adiciona substâncias nele para formar a liga metálica, faz com que ele melhore propriedades que, por exemplo, quando ele era puro, não eram propriedades que eram adequadas para determinada aplicação, certo? Então, a liga metálica tem uma gama aí de aplicação que a gente pode citar, que a gente poderia falar aqui, mas que aí teria que, né, ser algo já mais especificado para aplicações de ligas metálicas, que não é o principal objetivo dessa aula, né? Essa aula é só a gente comentar sobre a formação dos compostos metálicos pela ligação metálica, mas que tem essa possibilidade de formar a liga metálica colocando diferentes substâncias lá na estrutura metálica. Certo, pessoal? Então, basicamente, era isso que eu tinha para comentar com vocês sobre essa aula de ligações metálicas, né? Com isso, a gente finaliza aí o conjunto de aulas sobre ligações químicas, falamos de todos os tipos de ligações químicas, e a gente pode reparar que dependendo do tipo de ligação química, as propriedades entre os compostos que vão ser formados vão ser bastante diferentes, né? Por isso que a gente precisa entender muito bem, vamos dizer assim, essa questão da ligação química entre os compostos para a gente conseguir também associar as propriedades dos compostos que a gente está trabalhando no dia a dia. Tudo certo, pessoal? Então, era isso que eu tinha para falar. Bons estudos para vocês. Continue acompanhando os vídeos do canal. Tchau, tchau, então, pessoal.